Primeira parte. Ide e pregai. Capítulo 1. O chamado de Deus. Curas milagrosas e acontecimentos inexplicáveis em cena. 5 jornalistas do jornal O Guardião foram testemunhas oculares, em 26 de maio de 1984, de acontecimentos cuja espetacularidade, paranormal e veracidade não admitem dúvidas de nenhuma natureza. Espalhados entre as 4.000 pessoas que se reuniam em frente a um palanque erguido por uma igreja evangélica, os jornalistas viram cair, como se tivessem sido atingidos por um raio, mais de 300 pessoas após receberem um único toque das mãos do pregador Carlos Anacondia. Constatou-se que muitas dessas pessoas foram curadas. Daqueles 5 profissionais de imprensa destacados para fazer essa cobertura jornalística, 3 eram católicos, 1 era cristão não comprometido e o último ateu. Diante dos olhos daqueles homens acostumados a analisar fatos como o absoluto critério da imparcialidade e do raciocínio frio, passaram mulheres espumando, crianças caídas sobre a grama molhada. Daqueles 5 profissionais de imprensa destacados para fazer essa cobertura jornalística, 3 eram católicos, 1 era cristão não comprometido e o último ateu. Diante dos olhos daqueles homens acostumados a analisar fatos como o absoluto critério da imparcialidade e do raciocínio frio, passaram mulheres espumando, crianças caídas sobre a grama molhada e socorridas pelos auxiliares do pregador, mulheres ajoelhadas em pleno barro, 3 delas trajando luxuosos casacos de pele, centenas de jovens, velhos e homens de condição humilde tremiam e se esforçavam para não cair. Nada do quanto relatamos é exagero. No rosto daqueles que tinham sido tocados pelo evangelista Carlos Anacondia, viam-se claras expressões de sofrimento, espanto ou alegria, que não podiam ser fruto de dramatização ou farsa. Eram pessoas muito simples e incapazes de realizar montagens cênicas ou de receber sugestões telepáticas e responder a elas com tanta felicidade. Eram pessoas muito simples e incapazes de realizar montagens cênicas ou de receber sugestões telepáticas e responderem a elas com tanta fidelidade. A cena fazia lembrar dias bíblicos, momentos do cristianismo primitivo, e jamais algo combinado antecipadamente para enganar os incautos. Anacondia não é um hipnotizador. Ele se apresenta como um transmissor direto da palavra de Deus e nunca se separa de sua Bíblia. Nenhuma frase sua se afasta 1 milímetro sequer do Evangelho. Ele diz que não cura ninguém, pois Deus é quem cura. E as curas são numerosas. Um jornalista do O Guardião, que sofria de uma lesão no menisco do joelho esquerdo e há 3 meses não estava podendo movimentar direito a perna, deixou imediatamente de sentir dores e pôde dobrar o joelho após participar da oração em benefício dos doentes. As quase 30.000 pessoas que assistiram àquele trabalho, realizado durante vários dias, independente da opinião de investigadores e jornalistas, apresentam um único, concordante e compacto testemunho de que aconteceram coisas inexplicáveis, mas reais, durante todas aquelas noites de oração. Noites durante as quais só se falou de Cristo e de Deus, e somente deles. Desta maneira se expressou um dos jornalistas que, com sutileza, se misturou à multidão para tentar encontrar uma possível fraude e que explicasse tantos milagres. No entanto, pelo visto, ele não somente não achou engano algum, mas comprovou com assombro a veracidade das curas milagrosas. Cada noite de campanha é extraordinária. Os cânticos de louvor tomam conta da multidão. As mãos levantadas revelam o desejo de adorar ao Senhor. As pessoas contam, felizes, os milagres experimentados em suas vidas. Entre as centenas de testemunhos que eu vi, um deles despertou minha atenção especial.
a ponto de me comover. Uma mulher havia experimentado um grande milagre em sua vida e naquela noite nos contou o seguinte: vivi toda a minha infância junto com meus pais e 3 irmãos no campo, em um lugar solitário e muito distante de qualquer cidade ou vilarejo, onde o Rio Doce se encontra com vários rios menores. Aquele lugar está localizado na divisa entre as províncias de Córdoba e Santiago de Estero. Certa tarde, após abrir um grande baú, minha mãe foi picada por uma cobra. Desesperada e sentindo uma dor fortíssima, ela caiu chorando diante de nós. Ao vê-la naquele estado, nosso pai não expressou qualquer gesto de solidariedade. Não reagiu nem mesmo diante do desespero de todos nós e dos gritos do meu irmão mais velho, que lhe implorou para que ele socorresse nossa mãe. Mas ele nos deu as costas e saiu. Pouco tempo depois, nós o vimos preparar a carroça com os cavalos e ir embora, deixando minha mãe agonizando. Ficamos sozinhos com ela. Com grande esforço, nós a colocamos na cama. Sabíamos que ela estava muito mal. A noite se aproximava e temíamos que ela morresse. Então decidimos colocá-la em uma canoa e sair em busca de socorro em algum lugar. Mas, apesar de termos encontrado ajuda, ela morreu. E ali ficamos nós, 4 crianças reunidas, diante do corpo da nossa mãe querida. Estávamos realmente sozinhos e abandonados. O mais novo entre nós se chamava João e tinha tão somente 11 meses de idade. Acima dele vinha eu, com 4 anos, e depois minha irmã Joana, com 5, e por último Pedro, nosso irmão mais velho, que tinha 8 anos de idade. Usando nossas próprias mãos inexperientes, frágeis e infantis, preparamos um caixão para sepultar nossa mãe. No momento em que nos víamos assustados diante da imensa tarefa de cavar um buraco e sepultá-la em um antigo e pequeno cemitério que havia nas imediações, passou por ali um homem que morava distante de nossa casa 1 dia e meio de viagem a cavalo. Era o nosso vizinho mais próximo. Ele nos ajudou no sepultamento. Em seguida, aquele homem foi embora sem fazer nenhum comentário. Prometeu voltar, mas nunca mais voltou. Deduzimos que, se aquele homem tinha chegado até ali, fora porque o nosso pai, na sua fuga, havia contado a ele o que tinha acontecido. Assim que nos vimos sozinhos, decidimos voltar para nossa casa em adobe, e ali passamos a viver entregues à nossa própria sorte. Todas as tardes íamos ao cemitério visitar o túmulo de nossa mãe. Achávamos que, pelo fato de o corpo dela se encontrar ali, nós estávamos protegidos. Fizemos aquela visita todos os dias durante 3 anos. O cemitério passara a ser parte do nosso lar. O lugar tornou-se tão familiar a nós que passamos até a brincar e a dormir entre os túmulos. Um dia, nosso irmão mais velho fez com que todos nós jurássemos: quando crescermos, o primeiro de nós que tiver a oportunidade matará o nosso pai. Hoje eu entendo que Deus nos protegeu durante todo aquele tempo em que estivemos sozinhos. Comíamos peixe, preparávamos boas armadilhas para a caça e dispunhamos de árvores frutíferas, muitos patos, ovos, ovelhas e outras coisas mais. Criamos João com o leite de uma ovelha que estava amamentando os seus filhotes. Quando o animal se deitava, ele se aproximava, engatinhando, e mamava diretamente nas tetas da ovelha. Nosso irmão mais velho era o encarregado de prover o nosso alimento, mas todos nós trabalhávamos. Éramos praticamente selvagens. Andávamos despidos, sujos e despenteados. O único sentimento que nos mantinha vivos era o desejo de matar nosso pai. Isso era o que nos dava forças. 3 anos após o falecimento de nossa mãe, nosso pai regressou para casa,
nos amarrou e nos jogou em cima da carroça para nos levar ao povoado mais próximo. Ali ele nos presenteou a vários fazendeiros e desta maneira nos separou, sem levar em consideração o amor que tínhamos uns pelos outros. As pessoas que ficaram comigo tiveram que me domesticar. Ensinaram-me a trabalhar na agricultura, a fazer pão e a realizar outras tarefas. Mesmo só tendo 9 anos, eu trabalhava como uma pessoa adulta. Nunca mais tornei a ver meus irmãos. Durante todo o período em que morei naquele lugar, o desejo de tornar a vê-los e o pacto de morte que eu havia realizado com eles eram as únicas coisas que continuavam dando-me forças para viver. Eu tinha que crescer para vingar minha mãe. Quando completei 14 anos de idade, o filho daquela família violentou-me e bateu em mim ferozmente. Um dia, cansada de tudo o que ele me fazia, contei aos seus pais. Eles disseram que eu estava mentindo e me bateram tanto por eu ter contado aquilo que fiquei internada em um hospital durante 3 meses. Os médicos comentavam que eu não queria viver e que esse era o principal motivo de não me recuperar tão facilmente. A febre me consumia, porém certa manhã lembrei-me do pacto que havia feito com meus irmãos e lentamente comecei a melhorar. Quando os médicos deram-me a alta do hospital, levaram-me de volta para a fazenda. Antes de completar 17 anos, fugi de noite. Escondi-me no milharal e ao amanhecer cheguei a um povoado próximo da fazenda. Fui direto para a delegacia, contei toda a minha história. Mas, para minha surpresa, me jogaram atrás das grades. À noite, 2 daqueles homens também me violentaram e me bateram. A partir daquele momento, decidi que, na primeira oportunidade, eu me suicidaria. Na noite seguinte, o delegado daquele povoado quis fazer o mesmo que os 2 homens haviam feito comigo, mas eu me atirei aos seus pés chorando e pedi-lhe que não me violentasse. Ele se comoveu e deixou-me em paz. Mas antes comentou que a família que me criara era muito poderosa naquela região e que eu deveria regressar para a fazenda. Argumentei que meu pai verdadeiro também era muito conhecido e que talvez ele pudesse encontrá-lo. Se conseguisse localizá-lo, certamente meu pai lhe daria muito dinheiro. O delegado concordou, localizou meu pai e veio me buscar. Naquele dia eu saí com meu pai. Ele me disse que nunca mais havia visto a nenhum dos meus irmãos. O fato de tê-lo encontrado me trouxe certa felicidade. Finalmente poderia matá-lo. Era a primeira vez que eu o encontrava frente a frente. Eu sabia manejar muito bem um facão. Cumprir o pacto feito tantos anos antes era agora uma questão de tempo. Meu pai se encontrava em uma situação financeira muito confortável. Tentava conversar comigo e fazer com que eu me sentisse bem. A única resposta que eu lhe dava era mostrar-lhe um facão e dizer-lhe que não dormisse desprevenido, pois qualquer noite daquelas eu o mataria. Dia após dia, tanto no almoço como no jantar, eu me negava a sentar-me à mesa com ele. Pegava meu prato e a comida e ia para o pátio comer, usando os dedos como talher. Eu queria que meu pai visse de maneira bem clara o que ele havia feito de mim. Eu era uma espécie de bicho semi-selvagem. Algumas vezes ele chorava e me pedia perdão, mas o meu coração estava endurecido de ódio contra ele. Um dia acordei, decidida a matá-lo, e peguei o facão. Sem perceber meu intento, meu pai virou as costas para mim enquanto consertava uma cerca. Mas eu não queria feri-lo de costas, queria matá-lo de frente para ver sua expressão de dor enquanto eu o matasse. Era tão forte o desejo de feri-lo que minha imaginação me fez acreditar que eu o havia matado. Porém, ao olhar para o facão, vi que não havia sangue nele. Então, para espanto de meu pai, eu lhe disse: eu quase o matei, mas ainda não chegou sua hora, porém logo logo eu o matarei.
Certa tarde, enquanto eu estava comendo no pátio, ouvi um ruído muito forte de um corpo caindo no chão. Esse ruído me fez estremecer, pois percebi que a morte havia passado por ali. Ao entrar na sala, vi meu pai caído no chão. Estava morto. Sofrera um ataque cardíaco fulminante. Senti-me contente, se bem que meu desejo era tê-lo matado com minhas próprias mãos. Porém, a morte de meu pai trouxe-me um novo tormento. Agora eu estava órfão e não sabia o que fazer da minha vida. Um rapaz conhecido de meu pai veio me ver e fez-me uma proposta de casamento. Eu aceitei, pois precisava de alguém que cuidasse de mim. Mas a desgraça continuou em minha vida. Esse rapaz não queria trabalhar e me tratava como se eu fosse sua escrava. Quando fiquei grávida, ele me levou para Buenos Aires e me deixou na casa de uma família. Tal foi o meu sofrimento que decidi me jogar-me na linha do trem, mas milagrosamente o trem parou diante de mim. Antes que meu filho nascesse, meu marido voltou para buscar-me, porém o sofrimento continuou. Fugi de novo e fui viver na cidade de Rosário. Agora eu já tinha 2 filhos, o mais velho com 2 anos e o mais novo uma menina com 1 mês de idade. Foi muito difícil viver e trabalhar ali, mas finalmente meu esposo me encontrou e passou a viver junto conosco. Em 1985, uma vizinha falou-me sobre a campanha que o evangelista Carlos Anacondia estava realizando em Rosário. Fui assistir a um daqueles cultos e durante o apelo entreguei-me ao Senhor. Porém, não houve nenhuma mudança dentro de mim. Com o passar dos anos, uma enfermidade começou a debilitar-me. Eu sofria grandes hemorragias e minha saúde piorava cada vez mais. Em 1991, decidi procurar ajuda em uma igreja evangélica. Aquela semente plantada pelo irmão Anacondia havia germinado. Passei a congregar ali com minha família, mas eu jamais havia perdoado aqueles que tinham causado sofrimento à minha vida no passado. Guardava ainda um imenso ódio em meu coração, mesmo participando ativamente dos trabalhos na igreja e sendo uma obreira disciplinada. Eu não perdoara ainda a todos os que me tinham feito sofrer. Quando, em 1996, anunciaram que o irmão Anacondia realizaria uma nova campanha na cidade, preparei-me para trabalhar como colaboradora. Algumas noites, antes da campanha começar, pedi a Deus que fizesse de mim uma boa obreira e que se houvesse alguma coisa em mim que ele quisesse limpar, que ele mostrasse e a removesse do meu coração. Pedi também que ele me desse alguma notícia sobre meus 2 irmãos e a oportunidade de falar com eles. Eu ouvira falar que minha irmã estava em Santa Fé, mas até ali não tinha podido encontrá-la. Orava por ela constantemente. No dia anterior ao início da campanha, às 10 da manhã, recebi uma carta de João, meu irmão mais novo. Imediatamente falei com ele por telefone. E poucos dias depois, fui vê-lo em sua cidade. Agradeci muito ao Senhor por ter me ajudado a encontrá-lo e pedi-lhe muitas vezes perdão por todo o mal que eu mesmo havia causado à minha própria vida. Durante a campanha, enquanto o irmão Carlos Anacondia pregava sobre as barreiras que impediam o crente de receber as bênçãos, pude perdoar a todos no mais profundo do meu coração. Naquele momento vi como que anjos voando ao redor de mim e vi a mão do Senhor remover todo o ódio e ressentimento da minha vida. Gritei tanto pedindo perdão a Deus por tudo que eu havia maquinado contra meu pai e contra meu esposo que fiquei sem voz. Do mais profundo da minha alma pude perdoar. Isso liberou a cura de Deus para todo o meu corpo e minha vida. Eu já conhecia o Senhor há alguns anos, mas nunca havia realmente perdoado aos que me tinham feito mal. Aquela barreira, a falta de perdão, havia impedido que a bênção de Deus entrasse em minha vida. O Senhor removeu o ódio que eu sentia pelos homens, em especial aquela rejeição que eu sentia por meu marido. Ele removeu a amargura do meu coração,
deu-me novas forças e, acima de tudo, restaurou meu casamento. Toda a glória e honra sejam dados ao meu Deus por Ele ter feito o que fez na minha vida e por ter usado o seu servo como instrumento para levar-me ao conhecimento da verdade. Carmen, 42 anos, Santa Fé, Argentina. Assim contou essa mulher o testemunho que marcou sua vida e impressionou muitas outras pessoas que a escutavam. Juntamente com o que aconteceu com ela, centenas de outros milagres também foram relatados na plataforma. Meu assombro e admiração pelo poder maravilhoso e sobrenatural de Deus continuavam crescendo a cada dia. Ao agradecer ao Senhor por aquela noite de milagres, alcancei um entendimento mais amplo dos propósitos divinos manifestados em minha vida. Comprometi-me a aprofundar-me mais na obediência a seu chamado para esta obra. Até hoje não sei explicar o porquê, mas desde criança e sem ter ainda Deus no meu coração, sempre senti que alguém superior e quem eu não podia ver cuidava de mim. Em certa ocasião, falei a alguns de meus amigos sobre essa sensação, mas eles não entenderam e até zombaram de mim. Como muitos dos habitantes da Argentina, pertenço a uma família de imigrantes. Minha mãe é descendente de espanhóis e meu pai de italianos. Fui criado conforme o estilo dessa última família. Meu avô, típico italiano, me ensinava: o homem que chora não é homem. Se baterem em você, não venha para casa chorando. Revide, defenda-se. Estes e tantos outros ensinamentos nortearam minha vida desde pequeno. Meus pais eram muito humildes. Vivíamos naquele tempo em uma casa alugada. Éramos 3 irmãos: Ângel, o mais velho, eu, o do meio, e o menor, José Maria. Meu pai trabalhava na companhia de eletricidade e minha mãe cuidava de nós. Mas tudo mudou quando meu pai adoeceu gravemente e tivemos de sair para trabalhar. Eu tinha apenas 10 anos quando comecei a levantar-me cedo para trabalhar em um açougue. Mas não podia sair de casa sem antes arrumar o lugar onde havíamos dormido e o local onde havia tomado café. Quando voltava para casa à noite, tornava a sair para estudar em uma escola noturna. Muitas vezes, quando eu me levantava pela manhã, dizia à minha mãe: meu estômago dói muito. Mas, na verdade, o que eu não queria mesmo era sair para trabalhar. Minha mãe me dava um chá quente e em seguida me mandava ao trabalho. Dessa forma aprendi a cumprir com minhas responsabilidades e comecei a crescer. O livro de Provérbios diz: o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Provérbios 10:4. Tudo o que eu fazia prosperava. Todos me tinham em autoestima. Mesmo durante o serviço militar obrigatório, na idade de 20 anos, meu posto de trabalho estava localizado no melhor lugar. E todos me perguntavam o que eu havia feito para estar ali. Na verdade, nem eu mesmo sabia por que aquilo acontecia comigo. Davam-me as melhores tarefas, promoviam-me dentro da corporação militar, e eu sempre estava nos melhores lugares. Aos 21 anos, conheci Maria, minha esposa. Naquela época, ela estava com 15 anos. Meu avô sempre me dizia que eu deveria procurar uma namorada bem jovem para poder moldá-la do meu jeito. Aos 25 anos casei-me com Maria, que tinha somente 19. Naquela época iniciei-me junto com meu irmão a empresa em que trabalhei até ser convocado pelo Senhor para servir em tempo integral na sua obra. O tempo passou e minha vida tornou-se um grande vazio. Eu senti um profundo medo no meu coração. Minhas metas a ser alcançadas na vida eram a paz e a felicidade. Eu acreditava que poderia conquistar as duas por meio do sucesso no trabalho. Portanto, trabalhei muitíssimo, acreditando que a aquisição de bens e a acumulação de riquezas eu seria finalmente feliz. Aos 35 anos de idade, consegui conquistar a posição econômica sólida que eu tanto havia desejado. Eu e meus 2 irmãos éramos agora os donos da empresa mais importante do país
em seu ramo. Eu podia comprar o que quisesse, dar à minha esposa Maria e aos meus 4 filhos o que eles me pedissem. Pela lógica, eu deveria ser um homem feliz. Porém, aquele sentimento de vazio que tinha tomado conta de mim no início da minha carreira empresarial aumentou. Descobri que a felicidade não estava onde eu havia procurado. Eu tinha me enganado terrivelmente. Cada fim de semana, quando os problemas me angustiavam, Maria e eu preparávamos as crianças e viajávamos para uma cidade turística na costa atlântica da Argentina, em busca de um pouco de tranquilidade. Mas quando eu regressava às minhas tarefas rotineiras, sentia-me pior. Mas quando eu e meus 2 irmãos éramos agora os donos da empresa mais importante do mundo, não dormia durante a noite, pois quase sempre era atacado por uma sombra de temores, insegurança e preocupações. Eu tinha medo da vida, tinha medo da morte, tinha medo de enfermidade, tinha medo de perder meus bens e tinha medo de que alguma coisa trágica acontecesse aos meus filhos. Sentia-me, inclusive, culpado por tê-los trazidos ao mundo, cheio de guerras, de violência, de drogas. Havia resolvido em meu coração não ter mais nenhum filho. Cada mês que passava, cada ano que transcorria, sentia-me pior. Eu tinha tudo para ser feliz, mas não era feliz. Perguntava a mim mesmo onde estaria a paz e a felicidade. Cheguei a pensar que isso não existia, era tão somente ilusão. Naquela época eu fazia parte de um grupo de empresários de prestígio. Nas reuniões que eles me apresentavam como Carlos Anaconde, e sim, como dono da maior empresa de um determinado ramo de negócios, não lhes importava a pessoa. Eles só se interessavam pelo que eu possuía. Foi a partir daí que comecei a observar que não havia sinceridade naquele grupo e passei a me distanciar daqueles que se diziam meus amigos. Até aquela época eu nunca havia me preocupado com Deus, mesmo tendo sido batizado na Igreja Católica e tendo me casado na Igreja Católica. Eu cria em um Deus distante, indiferente à nossa situação aqui embaixo. Um Deus com o qual eu não podia falar, pois não sabia de que maneira ou por intermédio de quem eu falaria com ele. Eu não sabia que Deus se interessava por mim e que desejava ter um relacionamento pessoal comigo. Eu também não sabia que podia tornar-me seu amigo e desenvolver uma intimidade profunda com ele. Mas um dia ouvi a pregação do Evangelho. Escutei um Deus que diz: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Lembro-me de que isto aconteceu em 1979. Alguém me convidou para uma campanha evangelística, na qual estaria pregando o reverendo Manuel Ruiz, que na época era embaixador do Panamá na Bolívia. Quando o pregador começou a entregar sua mensagem, percebi que o que ele estava dizendo referia-se diretamente a mim. Lembro-me muito bem do trecho da mensagem que mais me impressionou. Você vive cheio de insegurança, de desconfianças, de temor de cair no fracasso. Saiba que esses sentimentos estão diante dos olhos de Deus. Entregue o seu coração ao Senhor e Ele tomará conta de você, de sua família, de seus bens, de suas preocupações. Ao ouvir essas palavras, comecei a chorar sem parar, coisa que eu não fazia há muitos anos. Eu havia escutado a voz de Deus por meio de seus servos. Naquele momento, tive certeza de que Deus me amava, de que se havia lembrado de mim. Quando o pregador perguntou quantas pessoas necessitavam de Deus, levantei a mão. Eu realmente necessitava dele, de toda a minha alma. Naquele momento, perguntei à minha esposa, que estava sentada ao meu lado, se ela também não queria aceitar a Jesus como Salvador. Ela respondeu: "Há muito tempo que estou esperando por isto."
Porém, ao levantar a mão, senti que ela pesava toneladas. Minha mente foi invadida por todo tipo de reflexões. O que iriam dizer meus amigos, meus parentes, os homens de negócio do clube? O que pensariam os gerentes dos bancos com os quais eu trabalhava? Os chefes de compra, os empresários? Será que todas aquelas pessoas zombariam de mim por eu ter decidido aceitar Jesus em meu coração? Porém, diante de mim e de braços abertos para me receber estava alguém que é maior que todas aquelas pessoas juntas. Às 10h30 daquela noite, de 19 de maio de 79, Maria e eu aceitamos Jesus em nosso coração. Nunca esquecerei o momento em que saímos daquele culto. Já na rua, percebi que tudo se tornara diferente. Até ali eu não havia podido comprar a paz e a felicidade com o dinheiro, nem tampouco conquistá-lo com o sucesso. Mas Cristo, naquela noite, deu-me as duas gratuitamente, por amor. Nada em minha vida tinha produzido uma mudança tão extraordinária como aquela que experimentei no momento em que levantei a mão e confessei a Jesus como Salvador. Deixei de fumar, de beber, abandonei também todas as minhas dúvidas e temores. Cada dia que passava, eu me sentia mais feliz. Eu era uma pessoa viciada em televisão, mas desde o dia em que conheci a Cristo, esqueci-me dela, tudo mudou. Depois que conheci a Cristo, o Senhor nos deu mais 5 filhos, perfazendo um total de 9. O mais velho é Carlos Alberto, em seguida vem Ângel, Maria Eugênia, José Maria, Rebeca, Moisés, Elias, Ruth e Natanael. E o Senhor já nos deu 3 netos. Hoje somos realmente felizes. Logo após nossa conversão, Maria e eu constatamos que, por termos aceitado a Cristo durante a campanha, não dispunhamos de uma igreja perto de nossa casa que pudéssemos frequentar. Por isso decidimos, juntamente com outras famílias que haviam aceitado a Jesus durante a mesma campanha, formar um pequeno grupo para cultuarmos a Deus. Antes buscamos um pastor para nos liderar. Durante aqueles primeiros tempos da nossa fé, o pastor Gomelski nos ajudou a crescer. Ele nos ajudou a desenvolver a visão de ganhar almas para Cristo. O entusiasmo que tínhamos em conquistar almas para Jesus era tão grande que, mesmo sem conhecer quase nada da palavra de Deus, pregávamos todas as pessoas que encontrávamos pela frente, contando a elas as nossas próprias experiências. Nossa fé era simples, sem estrutura. Mas posso garantir que as pessoas se convertiam e eram curadas por Jesus. Nossa mensagem mais importante sobre a morte expiatória de Jesus e seu amor por todas as pessoas. Orávamos pelos enfermos, crendo que eles seriam curados, e eles eram curados. Pregávamos a salvação oferecida por Jesus Cristo e não tínhamos dúvidas de que as pessoas aceitariam ao Senhor. Quando fundamos a nossa igreja, em 1979, todos éramos novos convertidos. Junto conosco também havia aceitado a Jesus vários empregados da nossa empresa, inclusive o gerente de vendas, o encarregado de departamento e outros mais. Nenhum de nós sabia pregar, mas o Senhor nos deu um pastor para nos instruir. A igreja começou com 4 casais e seus filhos. Nós éramos ao mesmo tempo os líderes, os diáconos e os membros da igreja. Mas rapidamente Deus encheu aquele lugar. Na mesma semana de minha conversão, fui batizado com o Espírito Santo e falei em novas línguas. Pouco tempo depois, Deus deu-me uma visão. Vi um estádio cheio de pessoas e ali eu estava pregando em um idioma que eu não entendia. Daquele momento em diante, comecei a sentir uma grande responsabilidade pela salvação das pessoas que não conheciam a Cristo. Mesmo não tendo deixado ainda de todo o trabalho secular, o mais importante para mim agora não era ganhar dinheiro, e sim ganhar almas para o Senhor. Contudo, essa minha nova atitude perante a vida foi muito difícil para os membros de minha família. Eles não conheciam o Senhor, não entendiam nem aceitavam
que minha vida tivesse sido entregue a Deus. Para me convencer de que eu errara, ao me tornar evangélico, falavam-me sobre os meus amigos mais inteligentes e importantes, mas todas aquelas conversas sempre terminavam quando eu começava a falar de Jesus para eles. Durante meus primeiros passos nos caminhos do Senhor, aconteceu algo que despertou muito a minha atenção. Sempre que eu me ajoelhava para orar, Deus me mostrava dezenas de cidades e sobre elas a palavra emergência. À noite, quando eu fechava os olhos para dormir, via dentro daquelas cidades os lugares onde havia marginais, crianças descalças, casas construídas com papelão e chapa de zinco. No início eu não conseguia entender o que aquilo significava e até pensei que deveria doar os meus bens para aquelas pessoas e fazer com que a minha parte na minha empresa fosse entregue aos pobres. Senti uma inquietação muito forte da parte de Deus, tive insônia e passei muitas noites orando e chorando, vendo sempre à minha frente aquelas pessoas em uma situação miserável. Certa vez, quando eu estava orando ao Senhor sobre aquele assunto com minha esposa Maria, o Espírito Santo a tomou e me disse: "Não temas, eu estou contigo." Mas continuei a sentir o meu coração muito inquieto. Certa tarde falei à minha esposa: "Vamos deixar tudo e ir para Chaco, na selva, pregar o Evangelho. Você vem comigo?" Ela respondeu: "Para onde você for, eu irei." Naquela tarde saí de minha casa disposto a presentear tudo o que tinha. A primeira coisa que fiz foi dar o meu carro novinho ao meu pai, que estava necessitando de um. Em seguida comuniquei minha decisão ao meu pastor, o irmão Gomelski. Depois de meditar sobre o assunto, ele me aconselhou: "Carlos, você tem trabalhado duramente para obter esses bens. Você não os roubou. Portanto, use-os para Deus no momento em que Deus os solicitar." Aquele instante foi para mim como o momento em que Abraão levantou seu facão decidido a matar o seu filho Isaque. Quando o Senhor viu que Abraão mantinha-se firme na sua resolução de dar o seu próprio filho como sacrifício, conforme ele lhe pedira, o próprio Senhor deteve a mão do patriarca. Da mesma forma, o Senhor viu que o meu tesouro não eram os bens materiais, e sim o amor que eu sentia por ele e pelas almas perdidas. Hoje, olhando tudo isso à distância, compreendo que teria sido uma precipitação de minha parte desfazer-me imediatamente de todos os meus bens, pois para muitos, especialmente para minha família, isso teria resultado muito mais em um escândalo do que em uma bênção. Eu lhe darei tudo o que você me pedir. 2 anos e meio após a minha conversão, um pastor me convidou para eu pregar numa igreja muito humilde, na cidade de La Plata, província de Buenos Aires. Quando considerei este convite, senti algo especial de Deus e aceitei. A igreja era muito simples, não tinha piso. O chão era de terra batida, coberto de recortes de jornal velho. A congregação era composta de umas 25 pessoas. Quando comecei a pregar ali, naquela noite, o Espírito Santo desceu com grande poder sobre aquele lugar, e todos os que estavam ali receberam o batismo com o Espírito Santo. Quando o culto terminou, a esposa do pastor aproximou-se de mim e disse: "Deus me revelou que o pregador desta noite seria aquele que traria um grande avivamento à cidade de La Plata. O sinal que ele lhe daria seria o derramamento do seu Espírito, levando todos aqui a receber o poder de Deus." Apesar de haver poucas pessoas naquela reunião, achavam-se entre elas 2 irmãos que congregavam em uma igreja na cidade de Berisso, localidade perto de La Plata. Eles me convidaram para eu realizar uma campanha em sua igreja. Foi dessa maneira que eu comecei a pregar em campanhas. Pouco tempo depois, devido à grande quantidade de campanhas que estávamos realizando, achamos por bem formar o grupo de trabalho
Mensagem de salvação. Em 12 de abril de 1982, Deus me disse com voz bastante audível: lê Ezequiel 37, sobre a visão do Vale dos Ossos Secos. A partir de hoje, eu darei a você tudo o que você me pedir. Eu havia pedido ao Senhor a Argentina para Cristo, que Ele manifestasse sinais em meu país, para que as pessoas tomassem conhecimento do seu poder. Eu não nasci em um deserto nem em uma selva, e sim uma cidade de vários milhões de habitantes. Porém, mesmo vivendo em um lugar tão populoso, ninguém me havia falado antes sobre Jesus. Tomei conhecimento da existência real dele quando uma pessoa me falou sobre os milagres que estavam ocorrendo durante a campanha evangelística na qual eu me converti. Foram estes sinais que me animaram a me aproximar do lugar e ali conhecer o Senhor. A partir dali, entendi que se na Argentina não houvessem sinais de Deus, as pessoas não creriam nele. No Evangelho vemos que os sinais não são para os crentes, e sim para os descrentes. Além do mais, em meu país as pessoas pensam que é necessário ver para crer. Ao ler as passagens de Ezequiel, entendi que seria o sopro do Espírito que operaria os milagres no meu ministério. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Ezequiel 37, 4, 9 e 10 são os versículos. O ministério Mensagem de Salvação começou a ser conhecido por meio dos milagres que Deus passou a realizar durante as campanhas. As pessoas atendiam em massa ao apelo para aceitar Jesus. Hoje posso assegurar que nem todas as experiências pelas quais passei após o meu chamado para o ministério foram simples para mim. Aconteceram algumas coisas na minha vida que eu não consegui compreender até hoje. Quando recebi o batismo no Espírito Santo, aconteceu algo que me despertou sim muito minha atenção. Os irmãos que estavam comigo naquela noite viram em mim algo especial de Deus. Durante o culto, o pastor pediu que eu o ajudasse a orar pelos enfermos. Quando comecei a orar, eles foram caindo um por um. Na verdade, as quedas não eram nada de estranho para mim. Eu havia visto as pessoas caindo durante a campanha do evangelista panamenho. Surpreendi-me, entretanto, ao constatar que aquele sinal também estava acontecendo comigo. Durante certo tempo, até eu me recusei a orar pelas pessoas enquanto esperava que Deus me dissesse diretamente que Ele queria me usar. Por aqueles dias, saí para comprar um automóvel. O dono do veículo me atendeu na porta de sua casa. Enquanto me mostrava o carro, algo diferente aconteceu. Dentro da casa, sua esposa, sua filha ficaram possessas. A mulher começou a quebrar todos os objetos que encontrara à sua frente. O marido entrou e tentou detê-la, mas não conseguiu. O que estava acontecendo ali era a manifestação de um espírito maligno que vinha atormentando há algum tempo aquelas mulheres. O homem me contou que ele e sua família haviam sido evangélicos, mas agora todos estavam desviados e viviam uma vida extremamente pecaminosa. Depois daquele episódio, compreendi que nada dependia de mim. Tinha havido uma manifestação demoníaca naquela mulher e eu sequer sabia que ela estava dentro daquela casa. O que acontecera fora algo muito além da minha própria interferência. Mas o fato é que Deus estava presente em mim. Ele queria me usar e tinha me dado algo especial para que eu o usasse aonde quer que eu fosse. O Espírito Santo
que agora habitava dentro de mim, manifestaria o seu poder e o diabo teria sempre que fugir. A partir daquele episódio, entendi que jamais teria controle sobre a situação. Deus sempre comandaria tudo, e desta forma me rendi completamente ao seu poder e domínio. Por aqueles dias, saí para comprar um automóvel. O dono do veículo me atendeu na porta de sua casa. Enquanto me mostrava o carro, algo diferente aconteceu. Dentro da casa, sua esposa, sua filha ficaram possessas. A mulher começou a quebrar todos os objetos que encontrara à sua frente. O marido entrou e tentou detê-la, mas não conseguiu. O que estava acontecendo ali era a manifestação de um espírito maligno que vinha atormentando há algum tempo aquelas mulheres. O homem me contou que ele e sua família haviam sido evangélicos, mas agora todos estavam desviados e viviam uma vida extremamente pecaminosa. Depois daquele episódio, compreendi que nada dependia de mim. Tinha havido uma manifestação demoníaca naquela mulher e eu sequer sabia que ela estava dentro daquela casa. O que acontecera fora algo muito além da minha própria interferência. Mas o fato é que Deus estava presente em mim. Ele queria me usar e tinha me dado algo especial para que eu o usasse aonde quer que eu fosse. O Espírito Santo, que agora habitava dentro de mim, manifestaria o seu poder e o diabo teria sempre que fugir. A partir daquele episódio, entendi que jamais teria controle sobre a situação. Deus sempre comandaria tudo, e desta forma me rendi completamente ao seu poder e domínio. Por aqueles dias, saí para comprar um automóvel. O dono do veículo me atendeu na porta de sua casa. Enquanto me mostrava o carro, algo diferente aconteceu. Dentro da casa, sua esposa, sua filha ficaram possessas. A mulher começou a quebrar todos os objetos que encontrara à sua frente. O marido entrou e tentou detê-la, mas não conseguiu. O que estava acontecendo ali era a manifestação de um espírito maligno que vinha atormentando há algum tempo aquelas mulheres. O homem me contou que ele e sua família haviam sido evangélicos, mas agora todos estavam desviados e viviam uma vida extremamente pecaminosa. Depois daquele episódio, compreendi que nada dependia de mim. Tinha havido uma manifestação demoníaca naquela mulher e eu sequer sabia que ela estava dentro daquela casa. O que acontecera fora algo muito além da minha própria interferência. Mas o fato é que Deus estava presente em mim. Ele queria me usar e tinha me dado algo especial para que eu o usasse aonde quer que eu fosse. O Espírito Santo, que agora habitava dentro de mim, manifestaria o seu poder e o diabo teria sempre que fugir. A partir daquele episódio, entendi que jamais teria controle sobre a situação. Deus sempre comandaria tudo, e desta forma me rendi completamente ao seu poder e domínio. Por aqueles dias, saí para comprar um automóvel. O dono do veículo me atendeu na porta de sua casa. Enquanto me mostrava o carro, algo diferente aconteceu. Dentro da casa, sua esposa, sua filha ficaram possessas. A mulher começou a quebrar todos os objetos que encontrara à sua frente. O marido entrou e tentou detê-la, mas não conseguiu. O que estava acontecendo ali era a manifestação de um espírito maligno que vinha atormentando há algum tempo aquelas mulheres. O homem me contou que ele e sua família haviam sido evangélicos, mas agora todos estavam desviados e viviam uma vida extremamente pecaminosa. Depois daquele episódio, compreendi que nada dependia de mim. Tinha havido uma manifestação demoníaca naquela mulher e eu sequer sabia que ela estava dentro daquela casa. O que acontecera fora algo muito além da minha própria interferência. Mas o fato é que Deus estava presente em mim. Ele queria me usar e tinha me dado algo especial para que eu o usasse aonde quer que eu fosse. O Espírito Santo,
que agora habitava dentro de mim, manifestaria o seu poder e o diabo teria sempre que fugir. A partir daquele episódio, entendi que jamais teria controle sobre a situação. Deus sempre comandaria tudo. E desta forma, me rendi completamente ao seu poder e domínio.